Você já foi injustiçada por alguém? Eu não estou falando aqui de uma crítica justa. Eu estou falando aqui de alguém olhar para aquilo tudo que você fez, aquilo que você construiu para o seu trabalho e essa pessoa dizer o seguinte: tudo isso não presta. Porque eu vivi isso. E aquele dia eu vivi também aqui uma das maiores lições de liderança da minha vida. Por isso eu quero contar essa história para você hoje. Mas o mais curioso de tudo isso é que essa cliente ela já tinha fama, ela já tinha história de ser uma cliente muito desafiadora, muito complexa e que ninguém agradava essa mulher. Então ela já tinha essa fama, tá? Me acompanha aqui na história. Só que as pessoas que conseguiam atender essa pessoa ganhava respeito e ganhava reconhecimento, porque uau, se conseguiu atender a fulana é porque a pessoa é boa. E eu descobri isso, olha, com a maior dor possível que você possa imaginar. Para quem não me conhece, eu sou empresária há mais de 40 anos, vivi o empreendedorismo na veia, na pele, no sangue, em tudo que você possa imaginar. E antes das mentorias e consultorias, eu tive uma padaria que acabou se tornando referência na região e no estado do Paraná e no Brasil também, porque eu fui reconhecida nacionalmente. Mas não é sobre isso que eu quero falar para você nesse dia de hoje. Só que antes de começar o assunto, eu peço para você que se inscreva no meu canal, se você não é inscrita ainda, me acompanhe, porque eu trago aqui histórias e fatos e dados reais vividas dentro do empreendedorismo, dentro do dia a dia de uma empresária, de uma mulher que empreende, que cuida da sua família, da casa, do seu pessoal, porque é tudo junto e misturado, né? Essa é a minha frase aqui, é tudo junto e misturado, não tem como separar. Então, assim, se você se inscreve, quando eu lançar o próximo vídeo, você já recebe a notificação e pode me acompanhar e fazer uso desse conteúdo. Eu vim de uma região fria do Paraná, e nessa região nós temos uma tradição, tínhamos e temos ainda uma tradição, de que a gente gosta muito de tomar um café da tarde, comer uma empada, comer um bolinho, um bolo de laranja. Se a gente tem filho pequeno, como eu tinha meus três, a gente fazia os bolos de chocolate, bolo de cenoura, para já fazer com que as crianças lanchassem, mas a gente mesmo fazia isso. E eu aprendendo isso na minha padaria, eu coloquei o quê? A venda de café chá da tarde, os cafés da tarde. Então eu tinha como evento, como um serviço que eu vendia, o chá da tarde. Então assim a gente servia empadões, bolos, pasteizinhos, tudo que você possa imaginar do bom e do melhor, doces, pães variados, aqueles café fartos. E isso era um serviço que eu vendia na padaria. Então, às vezes, as pessoas, as mulheres tinham lá uma festa de aniversário, se reuniam e vão fazer o café ou na padaria, ou ir até a casa delas, ou até o ambiente que elas escolhessem, e eu servia aqueles cafés maravilhosos, que até hoje as pessoas lembram. Inclusive, se você está ouvindo esse vídeo e você participou de algum deles, deixa aqui um comentário. E aí, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, não existia quase esse formato, não existia muito isso. E eu então comecei a levar essa experiência para dentro das casas, para a vida das pessoas, para as empresárias, para os aniversários. E é uma coisa muito bacana, dá muito certo, deu muito certo, e ainda eu imagino que dê. Eu não trabalho mais com eventos, mas eu imagino que ainda aconteça, e era uma coisa que dava um volume, dava lucro, né? Então, isso era um serviço muito bem aceito. E a gente começou a atender cada dia mais esses aniversários e essas festas corporativas, encontros femininos, com esses cafés, com esses chás. A gente ia até dentro dos hospitais fazer, para você ter uma ideia. E cada evento ele era preparado com muito carinho, mas muito carinho, muita dedicação, tudo muito organizado, decorado. Eu falo com amor, hoje falo com boca cheia, porque apesar de eu não estar mais trabalhando com padaria, eu tenho um carinho, eu tenho um prazer enorme em falar sobre essas coisas que a gente fazia. E naquela época existia uma diretora na minha cidade muito famosa por ser muito exigente. Ela era muito conhecida, todo mundo conhecia, de um grande colégio, e todo mundo conhecia
pela fama que ela tinha de ser extremamente exigente, que ninguém conseguia vender o serviço para ela, que era um caos todo mundo que fazia negócios com essa mulher. E ela veio então fazer o orçamento para a festa de aniversário dela. Ela já tinha uma certa idade, mas ela era uma pessoa muito respeitada, porque ela era muito eficiente no que ela fazia. Eram mais de 30 anos que ela fazia a supervisão desse direção desse colégio e tal, mas também ela era muito temida mesmo. E todo mundo falava da fama dessa diretora, que era assim, muito exigente, meu Deus, autoritária, não dá para trabalhar com ela e blá 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 blá. Mas isso não me assustava, porque todo mundo falava, é muito difícil de agradar essa cliente. E quando ela me contratou para fazer o aniversário dela, eu sabia exatamente quem era ela e a fama dela. Percebe? Mas mesmo assim eu aceitei. Aceitei porque eu acreditava no meu trabalho, eu tinha uma autoconfiança muito grande de que o produto era bom, que eu sabia fazer, eu tinha essa confiança comigo, e tenho até hoje, com tudo que eu vou fazer, eu confio, eu sei o que eu estou fazendo e eu entrego o meu melhor. E a gente chegou cedo naquele dia, a gente montou, a gente cuidou do horário, tudo, já tomou todos os cuidados, pensando o seguinte, nós vamos fazer diferente com essa mulher, nós vamos atender todas as exigências dela. Montamos tudo, o buffet ficou coisa mais linda do mundo, que eu vou até te mostrar fotos desse buffet, porque eu ainda tenho tudo guardado, cada detalhe. E lá tinha empadões quentes, tortas frias, vários tipos de bolos doces, de mini tortinhas, de pastéis, de chás, de refrigerante, suco puro, sabe? Não era polpa, não, era tudo feito, coado na hora. Era uma dedicação realmente para... Sempre era assim. E tudo exatamente como a gente havia combinado com ela, porque eu descrevi num papel passo a passo como a gente iria fazer para poder ela, quando visse, olhar, ok, estou de acordo com isso. E aí ela pediu para que o buffet estivesse pronto às 15h45 da tarde. Era frio, era inverno, então ela não queria muito tarde. Ok, 15h45 pontualmente estava tudo pronto. E ela chegou, eu lembro muito bem desse horário, porque ela batia assim na mão, né? Quando ela entrou no salão, mesmo antes dos convidados, ela chegou antes, ela era muito pontual, para receber os convidados. E ela olhou para aquela mesa e falou assim, meu Deus, ela falou, quem disse para você que era para servir tudo às 15h45 da tarde? Quem disse para você que você sabe fazer um café? Quem disse para vocês que vocês são profissionais de eventos? Quem disse isso? E eu, na hora, gelei. Eu falei, meu Deus, aonde foi que eu falhei? E ela não parava. Ela não parou, gente. Ela continuou. Disse que eu não era profissional, que eu não tinha capacidade para estar ali, que estava tudo errado aquilo, que onde é que já se viu, ela pediu para que as coisas fossem, pratos quentes fossem servidos mais tarde, não na hora que a cliente chegasse. E ela ficava falando, você não sabe trabalhar, quem disse para você que você sabe trabalhar? Ela falava, ela repetia várias vezes essa fala. E quanto mais ela falava, mais as funcionárias ouviam, que estavam todos os garçons e as funcionárias ali, e umas ficaram tão desestabilizadas, tão assim emocionalmente frustradas, começaram a chorar, uma começou a tirar o avental, porque elas estavam ali preparando tudo, então elas estavam nos bastidores, elas ouviram tudo, né? E uma chorando, a outra muito nervosa, a outra passando mal, e eu ali, falei, meu Deus, quem que vai me acudir agora aqui? Ninguém, né? Eu não posso nem pensar em ficar nervosa. E uma foi embora, a outra ficou passando mal e não conseguia trabalhar. E naquele momento eu fiquei praticamente sozinha. E as convidadas começaram a chegar, convidadas chegando. E eu lembro do diálogo que eu tive comigo naquele dia. Eu pensei, poxa vida, ela disse tudo o que ela quis. Mas o buffet tá pronto, tá tudo lindo e maravilhoso, você não vai abandonar o barco. Eu fui conversando comigo, fui tendo esse diálogo. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu servi, eu sei o que tá pronto, mas eu sei também da fama dela, eu sei que agora você aceitou quando ela veio fazer orçamento, você sabia, agora você aguenta. Eu fui falando isso para mim, agora você aguenta. Porque naquele momento, na minha cabeça, eu pensava assim, eu só tenho duas opções. Ou eu abandono o evento, ou eu continuo o evento e dou conta do recado. E foi ali que eu aprendi algo sobre liderança. Liderança, ela não aparece quando está tudo bem. Ela aparece quando todo mundo perde o controle e você tem que se manter firme e continuar de pé ali, ó. Não importa se a casa está caindo para lá, para cá. Eu jamais iria abandonar.
mas eu vejo que várias situações da minha vida eu precisei me manter em pé, enquanto tudo estava caindo à minha volta, eu tinha que seguir firme, eu tinha que dar o exemplo. Então esse foi um grande exemplo de liderança que eu aprendi. Eu saí dos bastidores, coloquei a touca, porque eu sempre ia de touca, né, por conta da vigilância, que tem que ter cuidado para não cair cabelo e tal, mas eu sempre estava de touca. Arrumei minha touca, peguei as bandejas do garçom, porque eu já estava só com o garçom e as outras meninas já tinham sumido dali. Uma estava no banheiro, outra estava chorando, outra e tinha ido embora, e eu peguei e fui servir. Só que aconteceu uma coisa muito interessante aqui que você nem faz ideia. E eu fui com sorriso na boca, como se nada tivesse acontecido, com educação, sabe? E eu fui chegando perto das minhas clientes e perguntando se estava tudo bem, se precisava de algo. E algo aqui aconteceu que eu nunca mais esqueci, não esqueço até hoje, por isso que eu estou contando essa história aqui para você, para que você também se sinta motivada e inspirada aí no seu negócio. Aí as convidadas começaram a dizer, meu Deus, olha esse evento que maravilhoso, olha só esses empadões, olha essas tortas, tá muito gostoso. Eu que cheguei agora no evento e não vou poder ficar muito tempo, eu encontrei o empadão quentinho, que maravilha. E naquilo, a diretora olhou para mim, séria, e eu sorri para ela e fiz de conta que não tinha nada acontecido. E as pessoas elogiavam, que organização, que beleza, que gostoso. Meu Deus, ela falou assim, olha só, a gente chega, o evento já parece que está abraçando a gente. E foi uma coisa assim extraordinária do tanto de elogio. E eu só observava aquela cena. Observava enquanto uma pessoa me destruía, tinha mais 50 me elogiando, porque era um evento grande. Todas elas iam validando o meu trabalho e aquilo ia entrando na minha mente. E foi uma lição muito forte, mas muito forte, porque naquele dia eu entendi que nem toda crítica é verdade. E foi para me ensinar que todo o medo que eu tinha de julgamento, que eu ainda tinha muito medo do julgamento, é que depende do ponto de vista e da cabeça e da crença e da mentalidade que aquela pessoa te julga, ela tem. Porque percebe que era uma pessoa que veio me criticar, sabe? Sei lá de onde ela tirou tudo aquilo, mas todas as pessoas que chegavam até mim só elogiavam. Então nem toda a autoridade ela tem razão, nem toda opinião ela merece ter um espaço aqui na nossa mente, gente. Nem toda opinião merece. Então aquele evento foi assim no início extremamente desgastante, muito. Mas se eu tivesse deixado aquele evento, aquela emoção na hora tomar conta da minha pessoa, o que teria sido? E também, ao mesmo tempo que ele foi muito desgastante, foi um dos eventos que mais me trouxe clientes novas para fazer e servir cafés. Porque aquelas clientes que me elogiavam, todas depois vieram buscando orçamento para festas. Então, do que parecia tão ruim, se tornou uma coisa maravilhosa. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque grandes pessoas depois diziam o seguinte, olha, se você conseguiu atender aquela fulana, é porque você dá conta disso, 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 mais isso. Então nós queremos você no nosso evento. E aí eu percebi que a exigência daquela pessoa era vista como uma pessoa muito exigente, mas que sabia o que queria, o que gostava e como queria, mas que ao atender ela, também subia o meu nível de capacidade, de oferta, de servir aquilo que as outras também queriam. E eu também subi meu patamar, porque eu também fiquei mais ainda exigente, mais ainda compromissada e falando, se eu conseguir atender, eu consigo atender muita gente que vem, inclusive gente de fora, com outros conhecimentos e tal. E eu fui ganhando cada vez mais espaço, mais notoriedade, mais autoridade no assunto e eu só crescia, só crescia. Então aquela situação que parecia ser um problema, ela passou a ser credibilidade na minha carreira. E essa talvez seja a maior lição dentro dessa história. Talvez o próximo nível da sua vida esteja escondido exatamente dentro daquela lição que você pensa em abandonar. Pensa comigo isso. E se eu tivesse ido embora naquele dia, eu tinha perdido muito mais do que um contrato. Eu teria perdido a oportunidade de crescer como eu cresci. E hoje, eu olhando para trás, eu agradeço por eu não ter desistido.
Porque hoje eu reconheço que a maturidade empresarial, ela não é você continuar quando você está recebendo reconhecimento, você está recebendo, igual eu recebi prêmios nacionais, não sei o quê. Não, é quando você não recebe aplausos, você continuar no jogo. É quando você recebe as críticas. E eu vejo muitas e muitas empresárias hoje que não conseguem receber e lidar com a crítica. Negócios que estão até morrendo pela falta de habilidade ou de disponibilidade ou de abertura a receber a crítica ou a falta de saber lidar com a crítica. Eu vejo isso todos os dias e ela não sai daquela rigidez, porque não entende que a crítica está vindo para ajudá-la e o negócio acaba morrendo. Eu percebo isso. E talvez alguém esteja assistindo esse vídeo agora e esteja querendo, inclusive, desistir por conta dessa pessoa que fez uma crítica ou de alguma coisa que tenha acontecido. Então, agora é a hora de você continuar. E agora eu quero deixar uma pergunta agora aqui também. Você está dando mais peso para uma informação negativa? Ou você está percebendo as evidências que você está no caminho certo? Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para você saber quando vem novos vídeos e comenta aqui embaixo que eu quero saber de você. Até o nosso próximo vídeo.